Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Vamos verificar a resolução de mais um exercício aqui, ó. Esse é bem fácil, você vai ver, ó. Obtenha a distância D entre os pontos A e B em cada um dos itens. Então, item A, B e C. Cada um deles tem os pontos A e B e é para nós encontrarmos a distância entre os pontos A e B em cada um deles. Vamos verificar como é que faz isso, ó. Bom, obtenha a distância D. Para calcular, né, a distância D entre os pontos A e B. Calcular a distância entre os dois pontos, existem alguns caminhos. Mas o que se espera aqui é que você faça uso da fórmula, né, do atalho para a resolução desse exercício. Ó. Então nós sabemos que a distância do ponto A até o ponto B, aqui no exercício A, pode ser encontrada da seguinte forma: basta tirar a raiz quadrada do valor de x do ponto A menos o valor de x do ponto B ao quadrado, mais o valor de y no ponto A menos o valor de y no ponto B também ao quadrado. Olha lá, se extrair a raiz desses valores, lá vai estar a distância do ponto A até o ponto B. Vamos verificar então como é que fica. Ó. Distância do ponto A até o ponto B igual a raiz quadrada. Vamos substituir os valores. O valor de x no ponto A vale 1, menos x no ponto B vale 4. Isso ao quadrado, depois mais. A fórmula diz que é y no ponto A, que vale 2, depois menos y no ponto B, que vale 6. Tudo ao quadrado. Tá aí. Substituídos os valores de x e y, agora é só resolver esse exercício aí. Vamos lá, ó. A distância do ponto A até o ponto B será igual à raiz quadrada de... Aqui, ó, 1 menos 4 fica 3 negativo ao quadrado, mais 2 menos 6 fica 4 negativo ao quadrado, certo? Então vamos dar sequência, ó. Distância do ponto A até o ponto B será a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, vamos pôr direto aqui, e esse vai dar 9, mais, olha lá, menos 1 ao quadrado vai dar 16. Fácil, não? Vamos fazer aqui em cima a sequência. Distância do ponto A até o ponto B, então, vai ser a raiz quadrada de, olha lá, somando 9 com 6 dá 25. E a raiz quadrada de 25, nós sabemos que quando é raiz quadrada, o resultado pode ser positivo e negativo. Então a raiz de 25 é mais ou menos 5, né? 5 positivo ou 5 negativo. Mas quando se trata de distância, só me serve o valor positivo. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B é 5. Tá aí. 5 unidades de medida qualquer aí, tá legal? Bem fácil, bem tranquilo isso, né? Então, a raiz quadrada de 25, 5, está resolvido o exercício. Esse foi o exercício A. Vamos verificar agora a resolução do exercício B, ó. Ele pede para calcular a distância entre dois pontos. Não tem problema, basta você colocar o atalho, que é a fórmula, e substituir os valores. É bem tranquilo, ó. Distância do ponto A até o ponto B. No exercício B, é sempre a mesma fórmula, não é? Ó? É a raiz quadrada do valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B. Isso ao quadrado. Aí você soma com a diferença do y, ó. Y no ponto A menos y no ponto B ao quadrado. Então é a diferença dos valores de x somada com a diferença dos valores de y. Bem tranquilo. Olha, substituindo isso. Distância do ponto A até o ponto B vai ficar a raiz quadrada. O valor de x no ponto A no exercício B vale 1. Menos x no ponto B, que vale 2. Esse fecha parênteses e é ao quadrado, não é? Mais y no ponto A, está aqui, que vale 0. Menos y no ponto B, que vale menos 2. Só que esse menos de 2, ó, quando você trouxer para cá para substituir, vão ficar dois sinais de menos. Então, negativo com negativo torna esse positivo. Então, fica positivo 2 ao quadrado. Tá aí. Agora é só desenvolver o exercício. Ó.
distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada. 1 menos 2 aqui fica menos 1, não é? 1 negativo ao quadrado. E aqui dá para fazer direto já, né? Olha lá, ó. 0 mais 2 vai ficar 2 ao quadrado. Tranquilo. O resultado então fica que a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, fica 1, né? 1 ao quadrado 1, somado com 2 ao quadrado, que vai dar 4. Olha lá. Distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada de 5. Bem tranquilo, você viu? Se desse para decompor esse número em fatores primos, nós o faríamos, né? Para chegar no menor valor possível. Mas o 5 não dá para decompor, porque é um número primo já, então pode parar por aí, ok? Olha lá, exercício A resolvido, exercício B resolvido. Vamos ver agora o exercício C, como é que fica. Calcular a distância entre o ponto A e B, nesse caso. Sempre a mesma fórmula, que é um atalho. Distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada do valor de x no ponto A menos o valor de x no ponto B ao quadrado. E aí soma com o valor de y no ponto A menos o valor de y no ponto B. Olha lá, também ao quadrado. Fácil, não é? Agora vamos substituir os valores aqui, ó. Distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada de x no ponto A, na letra C, ó, x no ponto A vale 5. Então vai ficar 5 menos x no ponto B. X no ponto B vale 0. Então fica 0 ao quadrado. Tudo isso somado com y no ponto A, que está aqui, ó, menos 12, menos, né, y no ponto B. Y no ponto B, que vale 0. Tá lá. Coloca ao quadrado. Montado o exercício, é só continuar a resolução. Então vamos. Que a distância do ponto A até o ponto B será igual a raiz quadrada. 5 tira 0, vai ficar 5 ao quadrado. Somado com menos 12 e menos 0, fica 12 negativo, não é? E ao quadrado. Olha lá. Na sequência, distância do ponto A até o ponto B será dada pela raiz quadrada. 5 ao quadrado, 25, menos 12 ao quadrado, 144. Fácil, hein? Distância do ponto A até o ponto B, nesse caso, 25 mais 144, 5 e 4 fica 9, 4 e 2 fica 6, tá aí, 169. Então, a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de 169. Como nos interessa lá somente o valor positivo da raiz, basta nós colocarmos aqui que é 13, não é? Distância do ponto A até o ponto B, no exercício C, 13, unidade de medida que foi estipulada aí. Resolvido o exercício, bem tranquilo, não é? Exercício A deu 5 a distância, exercício B, raiz quadrada de 5, exercício C deu 13 como distância entre os dois pontos dados lá. Esse está corrigido. Eu espero você para verificar o próximo vídeo. Até mais!